O fracasso de Abel Ferreira no Palmeiras e também do Palmeiras nessa temporada de 2025. Fala galera do Futuro Esportes, eu sou o Harry, vou trazer mais um conteúdo sobre futebol e o tema de hoje vai ser focado estritamente ao Palmeiras e também ao Abel Ferreira, que já jogou a toalha do Brasileirão e também trouxe críticas e polêmicas para a torcida. Claro, o Palmeiras já estava mal no Brasileirão, nos últimos 4 jogos perdeu 2, Mirassol e Santos, além de empatar com o Vitória e Fluminense dentro de casa. Essa reta final com certeza foi um desastre, uma vergonha para a equipe do Palmeiras. Mas para ficar ainda pior, o que aconteceu? Abel Ferreira, após empatar contra o Fluminense 0 a 0, disse o seguinte na coletiva: acho que o campeonato está entregue. Um treinador que se diz ser um líder motivacional já está abandonando o campeonato e assumiu que a taça é quase impossível, dando o título para o Flamengo. Isso com certeza não é nada do Abel Ferreira. Ele era um cara que sempre estava motivado. E isso mostra que tem algumas atitudes dele que tá parecendo que ele tá querendo sair do Palmeiras. Não é à toa que nas últimas temporadas ele recebeu ofertas e já deu coletivas falando que se não fosse campeão de nada, sairia do Brasil. E nessa temporada isso tá prestes a acontecer. Já perdeu, já jogou a toalha pro título brasileiro e agora tem uma final única contra o Flamengo. Esse time que ele já deu como campeão do Brasileirão. Isso é muito estranho, talvez a mentalidade vencedora do Abel Ferreira agora seja uma mentalidade de escassez. E com esse empate contra o Fluminense, o Palmeiras ficou estagnado aos 70 pontos, vendo seu rival Flamengo indo para os 74 pontos, faltando agora apenas 4 rodadas para o Brasileirão terminar. O Palmeiras vai enfrentar agora o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, e viu a sua probabilidade de título, que um jogo anterior era 60%, foi para 28% e agora são apenas 6% de chances de ser campeão. Mas para um time que tem a mentalidade de escassez, já que o treinador abandonou já o seu elenco, mostra que esse 100% na verdade seja 0%. O Flamengo vai ser campeão brasileiro, isso porque a mentalidade do Abel Ferreira hoje não tem mais nada. O time gerou uma escassez e não vai ser campeão por esse motivo. E olha só, não é só uma crise de escassez, também é uma crise técnica e também a pior sequência do ano. O Palmeiras está escancarado que dentro de campo está tendo problemas. E o time que era conhecido por jogar um futebol bonito, um futebol que era efetivo, hoje já não é mais assim. A gente viu um 0 a 0 contra o Fluminense, com o time perdendo diversas oportunidades, não conseguia gerar outras. E isso trouxe aí o quê? A vaia da torcida. A torcida vaiou o elenco dentro de campo. E isso mostra que perdeu não só o entrosamento entre a torcida e o time, mas também o elenco está totalmente desentrosado. E agora, com o técnico abandonando mais uma vez, falando sobre isso, o time vai ficar totalmente perdido. Isso está claro. E um dos fatores negativos para esse time do Palmeiras, com certeza, é o ataque que está zerado nos últimos 3 jogos. O time do Palmeiras já está há mais de 340 minutos sem fazer um gol. Isso daqui é muito tempo, é muita incompetência e mostra como o time perdeu o ritmo. O setor ofensivo hoje se tornou um grande ponto para ser debatido. E ainda mais que já desistiu do Brasileirão, tem a Libertadores. Mas um time que não faz gol em jogo único nunca vai ser campeão. E o grande fator negativo desse time do Palmeiras na reta final do Brasileirão, com certeza é a parte ofensiva. O time já soma 3 jogos e meio, cerca de 340 minutos de incompetência, sem fazer sequer um gol. E o time tá com esse problema, não consegue colocar a bola para dentro da rede. Já a dupla que funcionava tão bem entre Vitor Roque e Flaco Lopes, hoje já não funciona mais. Flaco Lopes, inclusive, já está há 9 jogos sem marcar um gol. Voltou a ser o bagre que ele sempre foi. A torcida se iludiu ali com uma campanha pequena que ele teve fazendo gols, muito dos gols ali embaixo da trave, e agora que ele voltou a ser o jogador normal que ele é, fica 9 jogos sem fazer gols, e a torcida com certeza está de cabeça cheia já com ele. Além disso, o setor do meio de campo também é uma grande preocupação. Andreas Pereira, que veio para ser um dos melhores jogadores, não está demonstrando bom futebol. Já também Maurício, que também tinha sido grande destaque do Palmeiras na primeira temporada aí, também está muito
mal, Rafael Veiga não consegue destaque, Felipe Anderson não sei ainda para o que veio fazer no Palmeiras, e com isso tudo, esses jogadores não conseguem ser efetivos na criação e no meio-campo do Palmeiras, tornando outro ponto negativo. O Palmeiras precisa se organizar rapidamente para pelo menos tentar brigar pela Libertadores. E com certeza a mudança tem que vir no ataque com Flaco Lopes e Vitor Roque, e também no meio de campo com todos esses jogadores que eu citei e não estão entregando resultado. E o Abel Ferreira, que já deu o campeonato como perdido, é o grande problema. Ele tá dando uma chuva de desculpas, como é normal a gente ver o português quando ele perde. Quando ele ganha, parece que o futebol acontece da forma correta, mas quando ele perde, ele encontra tanto problema no futebol brasileiro que eu não entendo por que ele ainda tá sendo treinador aqui no nosso país. E começa pela solução que ele não traz. Ele sempre traz desculpas. E uma delas foi o impacto da data FIFA, o cansaço do elenco, jogo de 7 ou 8 jogadores e a perda de peças importantes como Lucas Evangelista e Andreas Pereira. Agora me fala, a data FIFA, o cansaço para os jogadores, aqueles desfalques que eles têm, acontece só com o Palmeiras dentro do Brasil ou com todos os outros times? Até porque o Flamengo no jogo da data FIFA ficou sem 12 jogadores. O Palmeiras estava sem 8. São 4 jogadores a mais que foram perdidos pelo time do Flamengo. E isso não foi uma desculpa. O time entrou em campo dentro de casa contra o Bragantino e venceu, enquanto o Abel Ferreira criou mais uma narrativa de desculpa. Além disso, ele definiu o jogo com essa frase: muito transpira e pouco inspira. Na verdade, eu acho que muito transpira e o que pouco inspira é o treinador para o seu elenco. O treinador que se dá já como batido, como derrotado, não vai inspirar nenhum dos seus jogadores. E esse é um dos grandes problemas do Palmeiras hoje. E isso não convenceu a torcida, já que recebeu grandes vaias ao sair do estádio, grandes comentários negativos na internet e também protesto na frente do CT do Palmeiras. Além disso, um goleiro também da equipe rival criticou o Palmeiras. Olha só, o goleiro deu uma lição e gestão de ficar em silêncio para a torcida do Palmeiras. Isso mesmo, a humilhação parecia que já estava no seu limite, mas a torcida do Palmeiras foi querer xingar e vaiar ali o goleiro Fábio, que já estava recolhendo as suas coisas para sair após o empate contra o Palmeiras de 0-0. E sabe qual foi a resposta do goleiro do Fluminense, que já é muito experiente? Falou: pô, vocês não conseguiram nem ganhar do Santos, vocês vêm falar comigo, vêm reclamar comigo, vocês não ganhou do Vitória, vocês vêm reclamar comigo? E qual que foi o resultado disso? A torcida ficou escancarada e ficou com aquela cara de: pasmem, o que aconteceu? Ficou com a cara de lixo e não soube responder o goleiro Fábio. Um dos torcedores ainda gritou: nossa, o Flaco Lopes quase fez gol em você. Aí o Fábio mesmo já ironizou, deu aquela risadinha de deboche, falou: pô, se o torcedor tá falando que o time não foi campeão porque o Flaco Lopes quase fez gol em mim, e não porque foi irresponsável contra a equipe do Santos, que está na zona de rebaixamento, foi irresponsável contra o Mirassol, que é um time menor que o Palmeiras, e o Palmeiras tinha a obrigação de vencer um time que está jogando a sua primeira temporada no Brasileirão Série A. Perdeu para o Vitória, outro time que também está na zona de rebaixamento. E aí quer vir falar que o problema foi o Fábio, que não deixou o Flaco Lopes fazer gol? A torcida do Palmeiras está ficando tão pequena quanto a motivação que tem o seu treinador para ser campeão brasileiro. E tem 2 pontos mais polêmicos ainda, como já se não bastasse a entrega do Brasileirão ditas pelas próprias palavras do seu treinador Abel Ferreira, o treinador ainda criou uma polêmica. Disse que o momento de falar o porquê o Palmeiras não conseguiu esse título está muito próximo. Basta apenas esperar os jogos passarem. Isso traz uma certa desconfiança. A torcida criticou muito e gerou uma dúvida. Será que ele está falando isso porque sabe que vai vazar no final da temporada e depois vai querer criar polêmicas, falar da diretoria, da Leila Pereira, falar da torcida? Será que é isso que ele quer com esses comentários que ele está dando de indiretas para todo mundo? E isso gera até uma grande dúvida aí para a diretoria. Se o campeonato está perdido, a crise é técnica, o fracasso em campo está claro, o desentrosamento entre a torcida e o seu elenco, o seu time, está gigantesca e o técnico está com sua moral abalada, por que o Palmeiras ainda vai jogar contra o Grêmio e vai achar que vai conseguir alguma coisa? Ou até na Libertadores, por que confiar num técnico que está desmotivado? Um time que não tem mais brilho e tem muitos defeitos.
feito? Por que não tem mudanças? Por que a diretoria não faz algo? E isso sim foi geração de polêmica para a torcida, que foi até a frente do CT, cantou a música "Se o Palmeiras não ganhar, o pau vai quebrar". Dessa forma, o fracasso no Brasileirão mostra que o Palmeiras precisa de muita coisa para revirar esse final de ano e trazer ainda um título para o time nessa temporada, já que perdeu no Paulista para o Corinthians, perdeu a Copa do Brasil, depois perdeu o Brasileirão, como já disse o treinador, e está próximo também de perder essa Libertadores. A crise no Palmeiras está escancarada, o técnico Abel Ferreira já está abrindo a porta dos fundos para querer ir embora e depois soltar uma bomba, uma polêmica com vários comentários negativos sobre a diretoria e a presidenta Leila Pereira, e com isso a torcida será prejudicada. Mas ela já disse, se o Palmeiras não ganhar, o pau vai quebrar. E é isso então, galera, obrigado por ficar aqui até o final do vídeo, curte esse vídeo, se inscreve, deixa seu comentário, o que você achou dessa resposta do Abel Ferreira para a diretoria do Palmeiras, e até a próxima!